Quem é ou foi o melhor piloto que a Fórmula 1 já teve a nunca vencer uma corrida? Para começar, a ideia do tema veio pela provável saída do Nico Hülkenberg do grid da Fórmula 1 ao final dessa temporada, né? Com o Ocon na Renault, Magnussen e Grosjean incrivelmente renovados com a Haas, e a Alfa Romeo, o Giovinazzi sendo pressionado, na verdade a Ferrari pressionando o Giovinazzi a continuar na Alfa Romeo, isso limita bastante as chances do Hülkenberg continuar. E ele, obviamente, está nessa lista dos melhores pilotos que nunca venceram uma corrida, com o agravante de que ele sequer foi ao pódio. Pois é, Gá, o Hülkenberg ele já está chegando quase em 200 corridas na Fórmula 1 e ainda não conseguiu sequer chegar ao pódio, apesar da gente saber a qualidade de piloto dele, vencedor de 24 horas de Le Mans. Então, ele é meio que uma das zicas da Fórmula 1 atual e provavelmente não vai estar no grid. Vai acabar a carreira dele da Fórmula 1, um injustiçado sem pódio e sem vitória. Pois é, o Hülkenberg teve 172 corridas até hoje. Ele é um dos líderes dessa lista de pilotos que mais largaram e menos venceram, né? No caso são 0 vitória. Fez pole em Interlagos de Williams, ele largou na primeira fila na Áustria com a Force India. É um cara muito regular nos campeonatos, ele vira e mexe termina no top 10, ou no mínimo ele fica ali na bordinha, seja com a Williams, com a Force India, com a Sauber, com a Renault. E é curioso que o Hülkenberg quase teve uma grande oportunidade na vida quando o Rosberg se aposentou. Mas a aposentadoria do Rosberg foi tão surpreendente que o Hülkenberg já tinha assinado com a Renault, cumprido aquele sonho dele de ser um piloto de fábrica, e aí ele perdeu a chance de ir para a Mercedes, que é a equipe dominante do campeonato desde o regulamento novo de 2014 começou a funcionar, e o Hülkenberg era o sonho da Mercedes. Só que a Renault tinha acabado de assinar com ele, então a cláusula de rompimento era deveras complicada, e a Mercedes teve que partir para o plano B, que no caso é o nosso queridíssimo Valtteri Bottas. A Renault também não abriria a mão de um piloto assim, do nada, antes de começar o campeonato, só porque o Rosberg se aposentou. O Hülkenberg deve ter pesadelos com isso até hoje, de ter assinado dias antes do anúncio do Rosberg, e perdeu. É aquela onda que não surfou. A onda passou, ele não surfou, e a Mercedes se arrumou com Bottas, arrumou um capacho pro Hamilton. Ele cumpre o que ele tem que fazer para dar o título pro Hamilton. Obviamente o Hamilton não precisa de muita ajuda, mas o que ele precisa, o Bottas arruma os pontinhos para a Mercedes ser campeã de construtores. E o Hülkenberg, ele daria um pouquinho mais de trabalho pro Hamilton, acho. Acho que o Hülkenberg é melhor piloto que o Bottas. Também acho. Fatalmente ele teria um pódio na carreira, teria vitórias também. Mas enfim, isso não vem ao caso, porque o Hülkenberg não é o meu voto. Ele é um bom nome, acho que talvez ele reapareça em algum dos nossos convidados daqui a pouco, mas ele não é o meu voto, daqui a pouco eu vou revelar qual é. Eu queria registrar antes só que o Edgar Melo Filho no Paddock GP citou o Chris Amon, que entra num regulamento meio dúbio aí dessa questão, porque o Amon tem 2 vitórias em provas não oficiais, né? Só não vira o rosto pra mim quando você fala, porque você sai do microfone, certo, e aí não grava a sua voz. Tá bom. Mas então eu quero saber quem é o seu voto, Rodrigo Berton. Nick Heidfeld. Nick Heidfeld. Por quê? O Heidfeld, ele pilotou por grandes equipes. Ele teve uma carreira sólida, teve uma pole, correu em equipes grandes, correu na Williams, correu na BMW. Então, aquela BMW forte, ele teve até chance de vitória. E teve segundos lugares em 8 etapas. Então, ficou muito perto de vencer. Ele é o segundo da lista de pilotos. Então, meu voto é em Nick Heidfeld. Pois eu também vou votar no Heidfeld. E eu acho que ele é o primeiro nome que me vem à cabeça quando o tema é piloto sem vitória na Fórmula 1. Até porque ele ficou com uma pecha muito grande de piloto que não vencia em lugar nenhum. Na verdade, desde que o Heidfeld sai da Fórmula 3000, ele não consegue mais ganhar corrida. Tem até aquele episódio marcante na Fórmula E, na estreia da categoria, em que o Nico Prost, na última curva, arremessa o Heidfeld para fora da pista, um acidente assustador. Depois tem uma corrida em Buenos Aires, se eu não estou enganado,
que ele lidera também, aí toma uma punição no finalzinho da corrida, também perde a corrida. Teve outras ocasiões que ele passou perto de vencer, mas é um cara que realmente é muito zicado. Eu vou lembrar de 2 corridas aqui dele. O Berton já citou o retrospecto de segundos lugares, né, de pódios que ele conquistava bastante. Ele é o recordista de pódios sem vitória na Fórmula 1. São 13, foram, né, na verdade, porque ele não vai voltar. Mas tem 2 corridas que eu acho muito emblemáticas do Heidfeld, que são o GP do Canadá de 2008, em que ele liderava a corrida com uma certa folga, e aí a BMW pensa no campeonato. O Robert Kubica tinha mais chances do que o Heidfeld no campeonato ainda. Foi aquele ano doido do Massa, do Hamilton, e o Kubica estava correndo por fora. Então a BMW opta pelo polonês ao invés do alemão. E aí na hora que o Heidfeld vai parar, fica um tempão, a estratégia sai toda errada e no fim é uma dobradinha, mas quem ganha é o Kubica. E o GP da Malásia de 2009, né, que estava caindo o mundo, o Heidfeld antecipa a ida para os boxes, vai passando por todo mundo e aí quando ele vai passar o Button, encerra uma corrida com bandeira vermelha e ele poderia ter vencido. Daqui a pouco a gente vai falar com a Evelyn Guimarães, que vai ser a primeira a falar com a gente o seu voto, explicar os motivos, mas eu quero ouvir mais um pouco do Berton, se ele tem outros nomes para sugerir. Eu gosto muito do Ed Sheever, também não teve vitórias, e ele acabou trilhando um caminho diferente, ele acabou indo para lá na Indy, e outros nomes, o Derek Warwick, também não conseguiu vencer, Andrea De Cesaris, esse é o recordista, o líder das estatísticas. Para a alegria de Natália De Vivo, Adrian Sutil, que é o 10º na lista dos pilotos que nunca venceram. E os contemporâneos, a gente chega em Magnussen, em Kvyat, Pérez. O Pérez deles foi o que chegou mais perto, né? Acho que o Pérez, desses atuais do grid, ele e o Grosjean foram os que passaram mais perto de vencer corrida. Né? Até porque o Pérez correu na McLaren, ele teve a chance de correr. E a McLaren não estava nesse limbo que ela se encontra. Ela estava nessa fase transitória que ela chegou aonde ela está. O Pérez correu lá, não teve bons resultados. Então, desses contemporâneos, ele que foi o que chegou mais perto da vitória, além do Grosjean, que foi piloto da Lotus. Sim. Quando o Kimi ganhou a corrida. Né? Eu queria chamar a atenção para um nome na lista dos pilotos que mais vezes largaram e nunca venceram. O Marcus Ericsson, do top 20, ele é o único piloto que nunca terminou a corrida nem no top 5. O 8º lugar é a melhor posição de chegada dele. Todos os outros do top 20, de mais largadas, conseguiram. Isso mostra que ele fez uma hora extra considerável na Fórmula 1. 2 nomes dessa lista do top 20 me chamaram a atenção. Mika Salo e Pedro de la Rosa. Pilotos de teste da McLaren e da Ferrari tiveram algumas oportunidades de correr com carros vencedores e não venceram corrida. Então, são nomes que me estranharam quando a gente estava fazendo estudo pro programa. Falei, nossa, o De La Rosa não ganhou corrida, é verdade. E o Salo também, o Salo substituiu o Schumacher quando ele quebrou as pernas e não venceu porque a Ferrari estava trabalhando pro título do Irvine. Era meio óbvio que ele não venceria a corrida, a menos que o Irvine tivesse problemas. E teve outro nome aqui, Pierre-Louis Martini também não venceu corrida, correu bastante. Então, são nomes fortes que não conseguiram vencer. Que reforça um pouco da zica do Hülkenberg, né? Sim. Bom, quero saber se a Suprema Evelyn Guimarães já está escutando a gente. Já estou. Bom dia, Gá. Bom dia, Berton e a mim. Como vocês estão? Estou só ouvindo essa lista aí. Já vi que o meu escolhido, um deles já está nessa lista aí. Bom dia, Evelyn. Tudo bem com você? Tudo bem também. Então, manda ver já. Quero saber quem é o seu primeiro nome. Então, o primeiro nome, Sérgio Pérez, porque desses mais recentes que estão ainda no grid da Fórmula 1. Como o Berton lembrou, o Pérez andou na McLaren também, em 2013, teve essa chance de entrar na McLaren, enquanto ela era McLaren mesmo, né, McLaren Mercedes e tudo mais, mas ele teve grandes atuações também enquanto correu na Force India, né, agora Racing Point, mas quando era Force India, mas também na Sauber, conseguiu pódios, né, é um piloto
muito combativo, é muito difícil de você bater o Pérez na pista, ele é muito rápido também, é um cara que erra muito pouco, que não tem uma, assim, ele não sofre do mesmo problema que o Grosjean, por exemplo, de ter umas ausências, assim, cometer uns erros bizarros, né? Nada disso, é um cara muito sério, um cara que anda muito forte. Então, assim, o Pérez, na verdade, é o primeiro da minha lista dos que estão no grid, por exemplo, né? Agora ele tem aí bastante tempo já de Fórmula 1, 171 corridas já na Fórmula 1, passou por McLaren, por Sauber, por Force India, agora a Racing Point, que não está vivendo o melhor da fase dela, né? Mas, assim, enquanto viveu, ele também andou muito bem, travou aquela briga épica, né, com o Ocon na equipe também, enquanto eles dividiram a Force India. Então, assim, gosto muito do estilo do Pérez por conta da combatividade, por ele ser um piloto muito combativo mesmo, muito competitivo, mas muito combativo, muito difícil de ultrapassar na pista. Então, acho que o Pérez poderia ser alguém que merecia uma vitória na Fórmula 1. E o meu segundo nome, Gabriel Curti, você vai curtir também. Diga. É Sebastian Buemi. Ah, o Bubu. O Bubu. Assim, embora ele tenha tido uma carreira muito curta na Fórmula 1, né? Porque ele andou 3 temporadas só pela Toro Rosso e depois foi eliminado, né? Por esse doador de carne, né? Um cara que vem do programa e tudo mais, mas que de alguma maneira ficou ligado ainda à Red Bull por muito tempo depois que ele deixou a Toro Rosso como piloto de desenvolvimento, piloto de testes, etc. Mas, assim, ele não teve tempo de mostrar mais do talento dele na Fórmula 1. Ele pegou uma fase da Toro Rosso muito ruim, que ela estava se debatia muito, porque ela já estava mais independente da Red Bull, então os carros não foram os melhores que chegaram nas mãos do Buemi, então ele sofreu muito, mas mesmo assim ele teve boas corridas, boas participações, somou pontos, etc. Nunca teve uma grande chance de pódio, mas, assim, é um cara que depois se revelou um grande piloto, né? Depois que ele saiu da Fórmula 1, ele venceu 2 vezes o WEC, ele venceu 24 horas de Le Mans, foi campeão da Fórmula E, então era um cara que, se tivesse tido mais tempo, ou de repente tivesse tido a chance de chegar à Red Bull, teria vencido corrida na Fórmula 1. Você lembra aquela corrida que o carro do Buemi se desfez no meio da reta? Sim! Eu acho que ele representa bem o seu comentário de como a Toro Rosso estava meio perdida na época e distante da eficiência da Red Bull, né? Exatamente. Então foi a partir dali de 2009, né? Quando ele não era mais aquele carro, por exemplo, que o Vettel ganhou o GP da Itália em 2008. Não tinha mais a mesma ligação técnica, né? Já era mais independente, a construção do chassi e tudo mais a partir daquele momento. Então, quando o Buemi chega na Toro Rosso, ele já não tem a mesma estrutura, mas não o mesmo cuidado com o carro, né? Ele não tem mais a prancheta ali do Adrian Newey, então o carro, a queda de rendimento é muito grande e eles demoram para se encontrar, então os carros são muito ruins, e isso acaba se refletindo, né, nos resultados que o Buemi teve. Mas, assim, depois a gente teve a chance de perceber o quanto ele é realmente muito bom, né, e o quanto ele poderia ter feito mais pela Red Bull. E isso é tão verdade, por exemplo, que o Helmut Marko, o consultor, né, da Red Bull, que é famosíssimo aí por eliminar os caras, falou que o Buemi é um dos grandes arrependimentos dele de ter chutado o cara tão cedo da Fórmula 1, que ele poderia ter, de fato, ascendido mais, sido, né, evoluído até chegar à equipe principal. E pro Helmut Marko falar em arrependimento é porque o negócio tem que ter sido feio mesmo, porque o cara é orgulhoso demais. Fala, Berton. Nessa linha do Buemi, bom dia, Eve, tudo bom? Bom dia. Nessa linha do Buemi, a gente pode citar o Vergne também, né? Que também achou o caminho dele na Fórmula E. Também não teve resultados expressivos na Fórmula 1, mas se mostrou um grande piloto, um piloto muito rápido e que bate de frente com o Buemi lá no campeonato de carros elétricos.
É verdade, o Vergne é um bom voto também, mas eu acho que na Fórmula 1 especificamente o Buemi foi melhor do que o Vergne, e a paciência do Helmut Marko é que realmente não foi condizente ao desempenho que tinha a Toro Rosso, assim, com o carro que ele tinha, não tinha como fazer coisa melhor, assim, então acho que... E só lembrando, foi na China, em 2010, que as rodas do Buemi se ejetaram do nada no meio da reta, e... eu ia dizer China mesmo, mas aí tava meio em dúvida. Obrigada, Berton. Foi na China. Ô, Ev, pra gente fechar, se você tivesse que citar um piloto do grid atual que nunca venceu e que você garante que vai vencer uma corrida, quem? Do grid atual que nunca venceu? E vai vencer. E vai vencer? Deixa eu pensar. Ai. Eu diria que Carlos Sainz. Bom. Carlos Sainz é o cara que vai vencer. Carlos Sainz, o Lando Norris também, mas assim, dos que estão no grid hoje, acho que o primeiro que nunca venceu, que vai vencer, é Carlos Sainz. Está numa temporada ótima, né? Um dos caras mais fortes do grid, assim, contando os caras das principais equipes também, um cara que erra muito pouco, que tem uma performance assim, sólida do começo ao fim da corrida. Então acho que o primeiro que vence é o Carlos Sainz, sim, Gá. Boa. Obrigado, viu, Ev? A gente vai se falar aqui em várias outras edições, eu prometo. Que bom, Gá. Obrigada a vocês, viu? Um beijo. Beijo, Ev. Bom, enquanto o Gil liga para Gabriel Carvalho, que vai ser nosso próximo votante por aqui, uma perguntinha para o Berton. A Eve citou o Pérez, eu acho que é um voto bom, porque o Pérez é um cara que soma pódios, inclusive ele foi companheiro do Hülkenberg, né, e ele conseguiu os pódios que o Hülkenberg não conseguiu, isso é importante também. Ele venceu, por exemplo, o Hulk naquela disputa no GP do Bahrein, que foi uma prova que ficou marcada pela batalha, foi em 2014, a batalha entre Rosberg e Hamilton, mas logo atrás foi a batalha Pérez e Hülkenberg, também foi uma corrida muito, muito boa, e o Pérez conseguiu pódios com a Force India, conseguiu pódio com a Sauber, então eu acho que se ele tivesse no auge na McLaren, Berton, mesmo a McLaren não sendo aquelas coisas naquela época, eu acho que dava pra ele ter vencido, hein? Eu também acho. O Button conseguiu vitórias com aquela McLaren, então o Pérez conseguiria arrancar pelo menos um triunfo. Eu tenho um voto diferente da Evelyn sobre o piloto atual que está mais perto de vencer. Guarda pro final que eu quero ouvir primeiro a opinião dos nossos convidados, e aí no final do programa eu e você iremos votar nas nossas apostas. Nesse momento eu quero saber se Gabriel Carvalho já está na linha. Opa, estou sim, bom dia. Bom dia, Gabo, tudo bem? Tudo bem, Gá? Bom dia também pro Berton, pro Gil, como é que vocês estão? Tudo ótimo aqui, e eu já quero saber de bate-pronto qual que é o teu voto, quem que é o melhor ou foi o melhor piloto a passar pela Fórmula 1 e nunca ter vencido uma corrida. Então, o meu voto é no Nick Heidfeld, mas eu vou fazer uma pro Sérgio Pérez aqui, porque eu acho que ele é um cara que merece bastante, porque ele tá no grid há bastante tempo, ele entrou em 2011 e sempre foi um cara muito impressionante, bateu na trave naquele GP da Malásia de 2012, na chuva. Acho que a carreira dele poderia ter sido um pouco melhor, ele poderia ter mais oportunidades assim, em alguma equipe grande, talvez. Eu acho que ele pegou uma McLaren ali no início da decadência, né, por conta da saída do Hamilton em 2013, não se deu muito bem com o Button, mas os anos seguintes dele na Force India e na Racing Point foram muito bons, sempre se mostrando um cara que se classifica muito bem, está sempre ali na espreita, e foi justamente na espreita que ele conseguiu alguns pódios, né? Destaque, por exemplo, para o GP da Rússia de 2015, que foi uma corrida que ele estava correndo muito bem, estava ali em quinto, e aí teve aquele acidente do Valtteri Bottas com o Kimi Raikkonen, e aí ele ficou em terceiro. E tem também a Azerbaijão 2018, que esse é impressionante, porque foi uma corrida que a Force India estava bem perdida, né? Tinha um começo de campeonato péssimo, e ele surpreendeu ali, se aproveitou dos incidentes, dos erros que tiveram na frente dele, conseguiu também um pódio.
E vou citar um outro nome também, que eu acho que ele merece uma menção, tipo, por mais que a carreira dele na Fórmula 1 tenha sido mediana para ruim, acho que mais ruim do que mediana, mas, pô, Alessandro Zanardi, acho que é um cara que merecia uma vitória lá. Sim, ótimo voto. Então fala um pouco do Zanardi, Gabo, porque eu acho que ele é um cara que vai acabar não aparecendo muito aqui, justamente porque ele não tá nas primeiras posições dos pilotos que mais largaram, e também porque a gente lembra muito mais do Zanardi na carreira espetacular que ele construiu na Indy, e agora, depois que ele teve aquele acidente horroroso, da superação dele, do que ele vem fazendo, do atleta olímpico que ele se tornou. Então fala um pouco do Zanardi também. Então, o Zanardi na Fórmula 1, o início de carreira dele foi com poucas oportunidades, correndo em equipes pequenas, correu na Jordan, na Minardi, também correu na Lotus, quando a Lotus já estava se arrastando para o seu fim, e foi na Lotus que ele conseguiu o único ponto da carreira dele, naquele GP do Brasil de 93 também, que teve chuva, vitória do Senna, e depois ele partiu para a Fórmula Indy, né? As portas meio que se fecharam para ele na Fórmula 1 por conta a falência da Lotus e tal, e na Indy ele foi simplesmente espetacular, conquistou os títulos de 97 e 98 correndo pela Ganassi, e aí a gente estava naquela época que a Williams ela olhava com carinho para a Indy para trazer os seus pilotos, e assinou com ele em 99, e o carro da Williams de 99 era regular para disputar pontos e alcançar alguns pódios, coisa que o Ralf Schumacher fez, mas o desempenho do Zanardi foi simplesmente péssimo, né? Acho que em nenhum momento ele conseguiu se acertar com o carro, a confiabilidade também não era das melhores. Aí ele tirou um ano sabático, se eu não me engano, em 2001 voltou para a Indy, também não voltou numa forma muito boa, com dificuldades, e aí teve aquele acidente terrível na Alemanha, que ele acabou tendo as duas pernas amputadas, mas não desistiu, seguiu inclusive no automobilismo, correndo no WTCC, fazendo algumas corridas com o carro adaptado, mas é claro, se destaca pela campanha dele com o paraciclismo, né, que rendeu 4 medalhas de ouro olímpicas. Então é uma história de superação sensacional do Zanardi. Ô Gabo, mas eu também não vou roubar o seu voto, né? Como a gente acabou votando no mesmo piloto, defenda o Nick Heidfeld, porque temos uma legião Heidfelista no Grande Prêmio. Isso me deixa muito feliz, porque quando eu era mais novo e gostava do Heidfeld, eu achava que estava sozinho. Felizmente não estou. Defenda Nick Heidfeld. Então, o Heidfeld, acho que além de ser um piloto zicado, né, justamente pelas corridas que você citou, especialmente acho que Malásia 2009, né, o Heidfeld, acho que ele sempre foi preterido, mesmo quando ele tinha desempenhos melhores do que os companheiros de equipe dele. Então, por exemplo, em 2001 ele correu na Sauber ao lado do Kimi Raikkonen, foi melhor que o Kimi Raikkonen, mas o Kimi acabou ocupando a vaga do Hakkinen na McLaren. E ele, posteriormente, o Heidfeld também foi melhor que o Felipe Massa na Sauber, mas o Massa foi chamado para a vaga na Ferrari. E eu acho que também a carreira do Heidfeld se encerrou muito cedo, né, na Fórmula 1, porque eu acho que ele teve alguns os problemas de azar da carreira dele, porque, por exemplo, ele se comprometeu ali com a BMW e, por exemplo, depois de um ano muito bom da BMW, em que ele chegou a somar alguns pódios, 2009 já foi um ano bem ruim, que inclusive a BMW abandonou a Fórmula 1, e depois ele foi para Lotus Preta, né, em 2011, ele chegou a correr na Sauber em 2010, aí na Lotus Preta, quem sabe ele poderia ter ficado mais um ano, mas aí teve toda a entrada ali do Bruno Senna, com um pouco de dinheiro, e ali a carreira dele acabou. Então acho que é um piloto que tudo conspirou meio que contra ele nessa hora da Fórmula 1. Justo. Eu também partilho dessa opinião. Acho que ele é um cara, se a gente fala dos pilotos zicados, ele tem que ser citado. E justamente esse começo de carreira dele é interessante. Ele realmente foi melhor do que o Raikkonen, foi melhor do que o Massa. Mas apesar de ter tido algumas oportunidades, acho que a BMW foi a melhor oportunidade, porque o carro era realmente bom, né? Não era um carro campeão, mas era um carro bom. Mas o Massa e o Raikkonen, eles tiveram as chances reais de serem campeões mundiais, né? Então, Gabo, seguinte, Oi. mesma pergunta que eu fiz pra Eve. Do grid atual,
Quem vai vencer uma corrida que você me garante? Eu garanto que vai vencer. Eu vou de Lando Norris. Eu acho que o que ele faz no primeiro ano dele com a McLaren, mesmo assim perdendo claramente para o Sainz, para a idade que ele tem e para a pouca experiência que ele teve na base, eu acho sensacional os números que ele consegue, e acho que tem um potencial para vencer. E acho que eu gostaria de citar também o Alexander Albon, que vem fazendo um trabalho bem digno na Red Bull desde que ele chegou, e acho que conforme ele for evoluindo, acho que ele tem chances de subir no lugar mais alto do pódio também. Maravilha, Gabo. Então, até semana que vem, hein? Obrigado por ter participado. Até, bom programa aí. Valeu. Enquanto o Gil, você pode chamar o Vitor Fazio no Skype, por favor? Nosso menino de Berlim vai participar? Vai. De touca? Eu espero que ele seja de touca. Ô Berton, eu gostaria que você contasse sua história com Alex Zanardi, né, Alessandro Zanardi, porque, para quem não sabe, o Grande Prêmio foi atrás do Zanardi nas Olimpíadas do Rio, nas Paralimpíadas do Rio, e Rodrigo Berton estava lá com Pedro Henrique Marum, então acho que ele pode dar um relato legal do que ele sentiu do Zanardi. Bom, essa história é uma das mais legais que a gente tem no Grande Prêmio, da minha carreira no Grande Prêmio. Foi uma decisão de última hora. Zanardi tinha acabado de ganhar um ouro nos Jogos do Rio, na primeira prova dele, e eu decidi que ia pro Rio pra ir atrás, pra assistir o Zanardi ganhando uma medalha. Cheguei pro Vitor, falei, Vitor, tô indo pro Rio. Aí ele falou, então vai pra casa do Pedro e vocês dois vão cobrir o Zanardi. Sem credenciamento, porque as provas de ciclismo, obviamente, são nas estradas ali, eram nas estradas da Barra da Tijuca, e sem pauta. Então a gente chegou para contar histórias, além do Zanardi, histórias dos outros paraciclistas. E a gente conseguiu mostrar a chegada das duas outras provas. Aquele foi prata e mais um ouro por equipes. E nós fomos o único veículo a transmitir a chegada das provas. Então foi uma das coisas mais legais que eu fiz no Grande Prêmio. Então ver o Zanardi ganhando uma medalha de ouro depois de tudo que aconteceu foi incrível, emocionante. E é um baita cara, né? Que deu azar na Fórmula 1, pegou a Williams naquela fase de transição entre a Renault e a BMW. Foi quando trocou de cor, né? Trocou de cor um ano antes, perdeu o patrocínio da Hoffmans, pegou da Winfield. Então ele e o Frentzen tiveram problemas em 99 ali, quando eles pegaram. Uma pena, merecia resultados melhores na Fórmula 1, assim como ele teve na Indy, onde ele é uma lenda. Muito bom. Então, vamos com Vitor Fazio, uma ligação internacional, um voto internacional, voto alemão. Vitor Fazio, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Berton. Prazer participar aqui do programa com vocês. Prazer é nosso. E me diga, Citor, qual que é o teu voto de melhor piloto que passou pela Fórmula 1 e nunca venceu uma corrida? Olha, eu resolvi ser o diferentão, voltar uns anos no tempo. E meu voto é em Derek Warwick, que no meu entendimento é um piloto que podia ter tido uma história muito mais bonita na Fórmula 1, naquela década de 80 que a gente teve Senna, que a gente teve Prost, que a gente teve Mansell, que a gente teve Piquet. A gente podia também ter tido o Derek Warwick como uma estrela, mas isso nunca se confirmou, com ele nunca nem sequer tendo vencido uma corrida na Fórmula 1. Fale mais de Derek Warwick, por que ele merecia ter tido uma vitória? É óbvio, a concorrência era grande mesmo, mas o que ele tinha de especial? Bom, para começo de conversa, ao começo da carreira dele parecia indicar que iria de fato ser uma espécie de estrela. Ele faz 3 anos pela Toleman, entre 81 e 83, tem resultados cada vez melhores, e em 84 ele vai para a Renault, que era uma equipe bem estabelecida, era uma equipe que tinha sido vice-campeã com o Alain Prost em 83, e com uma equipe de ponta parecia que o Warwick ia conseguir vencer com mais frequência, se tornar um piloto mais relevante. Acontece que a Renault, tanto em 84 quanto em 85, sofreu muito com um problema de confiabilidade, ficou para trás, e o Warwick, no fim das contas, ficou só com 4 pódios. E aí, para 86, vem aquele momento que dá para considerar o divisor de águas na carreira do Warwick, porque a Lotus manifesta interesse nele, e só que tinha uma questão. A Lotus tinha o Ayrton Senna como primeiro piloto e o Senna tinha o poder de veto sobre quem seria o segundo piloto em 86. E o Senna
muito preocupado com a possibilidade de acontecer uma briga pelo posto de primeiro piloto da Lotus, ele veta o Warwick. Isso é fato, isso é história. E no fim das contas, o Senna sugere que a Lotus vá atrás de um segundo piloto e contrata o pífio Johnny Dumfries. Enquanto isso, o Warwick ele parte para uma carreira que é focada essencialmente em equipes médias. Ele vai representar Arrows, ele vai representar a Lotus já próxima da falência, Footwork, Brabham, e enfim, ele vai se tornar um pouco aquilo que a gente vê hoje com o Sérgio Pérez e o Nico Hülkenberg, que são pilotos que não têm equipamento para brigar por vitória, mas estão sempre lá pontuando com frequência, se destacando, só que infelizmente sem muita perspectiva de ir além disso. Então esse é o paralelo que dá para se traçar entre o Warwick nos anos 80 e os pilotos do pelotão intermediário da atualidade. Perfeitamente. Se você tivesse que citar um piloto contemporâneo, né, desses ou que estão no grid ou que saíram há pouco tempo, quem que você citaria? Eu citaria o George Russell, que hoje é um cara que, claro, hoje ele não tem chance nenhuma, ele tá com uma bomba no colo, que é essa Williams, mas a gente tem que pensar no futuro. O Hamilton não vai pilotar para sempre, o Bottas ele também não vai ficar na Mercedes para sempre, e um dia a Mercedes vai precisar de um novo nome. E eu acredito que o Russell ele vai assumir o bastão, vai pegar essa condição de estrela da Mercedes, e aí ele tem chances claras de não só vencer corridas, como, quem sabe, brigar por título no futuro com o Verstappen, com o Leclerc, enfim, ser um piloto realmente marcante na história da Fórmula 1. Boa. E dos pilotos que não vão vencer de jeito nenhum, por exemplo, eu acho que é seguro dizer que o Hülkenberg e o Pérez nunca vão ganhar uma corrida, né? Quem que você acha que foi o melhor deles? Entre o Hülkenberg e o Pérez? Não, pode ampliar, por exemplo, pro Raikkonen, pro Grosjean, pro Kvyat. Eu sinto que no grid atual, daqui a uns anos, hoje a gente está com uma visão muito influenciada pelo que aconteceu no primeiro semestre, mas existe o risco de a gente, daqui a uns anos, ver o Gasly como um talento desperdiçado. Porque, por mais que ele tenha sido muito criticado no primeiro semestre, e criticado com justiça, a gente consegue ver na Toro Rosso ele voltando a pilotar melhor. A questão é que o que aconteceu na Red Bull deu tudo errado. E, enfim, o Gasly parece estar se destinando a trilhar esse mesmo caminho do Hülkenberg e do Pérez. Um piloto que até teve uma chance na equipe de ponta, não aproveitou e agora vai passar o resto da vida penando no pelotão intermediário e, infelizmente, mesmo tendo talento, sem chegar a lugar nenhum. Bom voto. Também acho que a gente vai olhar pro Gasly lá na frente e ficar meio sem entender o que aconteceu nessa passagem pela Red Bull. E claro, né, também tem o fator de que ele foi queimado com meia temporada e isso não é o padrão em lugar nenhum fora a Red Bull. Então, eu gostaria de saber se o senhor tem alguma consideração final ou se podemos ir daqui a pouco para Pedro Henrique Marum, que ele já me passou aqui que está nervoso, está com medo de perder os votos dele. Bom, ele tá por último porque ele é meio lento, né? Tudo bem. Bom, na verdade, que só uma absurdo. consideração final. A consideração final que eu gostaria de fazer é que, infelizmente, a Fórmula 1 atual tem esse problema de que poucos pilotos vencem. Eu dei uma consultada antes de participar aqui e só 8 pilotos venceram na Fórmula 1 de 2014 para cá. Então é natural que muitos pilotos do pelotão intermediário, numa Fórmula 1 muito polarizada entre as equipes de ponta e as equipes intermediárias, é natural que a gente tenha tantos pilotos, infelizmente, sendo injustiçados. Ótimo. Tá bom, Vitor. A gente volta a se falar na semana que vem ou na outra, mas certamente teremos mais DDIs aqui no programa. Amém. Valeu. Berton, isso que o Fázio citou, de só 8 pilotos terem vencido desde 2014, me lembra um pouco o que acontece no tênis masculino, em que dos Grand Slams, nos últimos 10 anos, se você parar para analisar dos 4 Grand Slams, você só vai achar o Wawrinka, o Murray, o Del Potro e o Cilic tendo vencido Grand Slams fora o Big Three, né? O Federer, o Nadal e o Djokovic. Só que assim, a gente está falando de provavelmente a maior geração que o tênis já teve. Na Fórmula 1, eu não sei se a gente tem a melhor geração de pilotos. Eu acho que a gente tem uma desigualdade muito grande de Fórmula 1A para Fórmula 1B, né? Não, com certeza. Nós temos uma hegemonia da Mercedes já há alguns anos, que vai se aproximar à hegemonia que a Ferrari teve com o Schumacher. A gente está vivendo, talvez em matéria de resultado de corrida,
seja até maior do que a Ferrari teve, porque a Ferrari teve uma briga muito ferrenha com a McLaren naqueles anos, e depois com a Renault, quando o Fernando Alonso chegou e tirou o trono, o reinado do Schumacher. A gente tem, talvez, o melhor piloto da história correndo hoje. Os números já mostram isso. Hamilton vai quebrar todos os recordes, vai ser o maior campeão, o maior número de vitórias, vai ser o piloto, vai ser considerado no futuro como a lenda, o maior piloto da história. E a gente não tem gente que chega muito perto dele. O Vettel é um baita piloto, tetracampeão, mas ele não tem o talento natural que o Hamilton tem. Eu acho o Vettel muito mais um piloto que batalhou, teve um carro muito bom nas mãos, mas ele é mais suor do que o talento natural do que o Hamilton tem. Perfeito. E acho que se a gente for lembrar, a melhor temporada dos últimos tempos foi 2012, né? Foi uma temporada completamente atípica, que a gente teve uma série de pilotos e equipes vencendo, principalmente no começo da temporada. 7 primeiras corridas, né? Esse ano que teve um pódio, a primeira vez um pódio sem McLaren e sem Mercedes e Ferrari, não foi? Sem um piloto da Mercedes? 2012? Não, esse ano, 2019. Nessa temporada a gente teve um pódio sem pilotos da Mercedes. É verdade. Foi a primeira vez nas últimas 2, 3 temporadas. Sim, foi o GP da Alemanha. Isso. Então a gente não tem como contar muito, porque a Mercedes tem um carro que vence muitas corridas. Pois é. Então eu quero falar agora com Pedro Henrique Marum, diretamente do Rio de Janeiro. Bom dia, Pedro, como é que você tá? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Berton. Estou muito bem. A médica acaba de me confirmar isso. Então, boas notícias para começar a participação no programa. O hotel de vírus acabou, então? Acabou. A energia sob controle, uma teteia. Deixa eu só entender, a gente tá falando diretamente de um consultório? Nesse momento eu estou no corredor do consultório. Que absurdo. Então, P, manda aí de bate-pronto quem é ou são os seus votos para melhor ou melhores pilotos sem vitória na Fórmula 1 e por quê? Então, eu quis falar de 2 pilotos que eu achei que fugiu um pouquinho do mais óbvio. O mais óbvio sendo o André de Cesaris, que é o piloto que mais vezes correu sem uma vitória na Fórmula 1, ou alguém do grid atual. O Vitor acabou de falar do Derek Warren, que para mim é o caso, é o caso mais curioso, né? O Warren rejeitou a Williams em 85, a vaga acabou indo para o Mansell, pegou a Renault quando a Renault estava partindo para o seu final, né? O segundo ano dele de Renault, a equipe já muito mal estruturada e saiu da Fórmula 1. Teve corrida que andou na frente, quebrou o carro, já pela Aero, o motor Megatron em 89, ele era o segundo colocado no Canadá, uma corrida com chuva, tinha acabado de ser ultrapassado pelo Senna, ele vinha ali comboiando, muito na frente de todo o resto, quebrou o motor e logo em seguida o Senna também quebrou o motor. Essa talvez tenha sido a grande chance dele ganhar uma corrida na Fórmula 1. Mas já que já foi falado, eu vou falar do Martin Brundle, hoje comentarista da Sky Sports inglesa, bom comentarista, porque eu sei que muita gente vai virar um pouco a cara para esse nome, mas eu acho que teve uma carreira com seus muitos predicados. Diga, quais são os predicados da carreira, além dele ser realmente um bom comentarista? O Brundle, eu acho que primeiro ele teve um grande azar na carreira da Fórmula 1. O Brundle chegando na Fórmula 1 antes, na Fórmula 3 britânica em 83, disputou o título com o Senna ali até literalmente as últimas voltas da corrida, faltando, se não me engano, 2 voltas para o fim. Ele acabou tendo um problema, o Senna ganhou o campeonato. Mas eles tiveram uma rivalidade real, nessa que era a principal categoria satélite da Fórmula 1 naquele momento. Ele pula para a Fórmula 1 na Tyrrell, que já não era a Tyrrell do Jack Stewart, já não era aquela Tyrrell poderosa, mas tinha um carro rápido naquele ano, com ele e com outro novato, o Stefan Deloche, piloto alemão, que acabou morrendo muito cedo, num teste de protótipo. E ele teve alguns bons momentos ali naquela primeira metade de 84, só que num treino no GP dos Estados Unidos, em Dallas, ele sofreu um acidente muito forte, quebrou a perna
e esmigalhou o tornozelo, ele tem até hoje sequelas daquele acidente. Ele nunca mais pôde frear com o pé esquerdo, quando isso era essencial na Fórmula 1, na verdade, naquele momento. Ele só trabalhou um pouco a carreira, mas trabalhou um crescimento. Ele ficou fora o resto daquela temporada, ficou indo para Jack Street em 85, então a progressão natural que a carreira dele teria foi sofrendo um impacto. Justo. Curioso, né, ele com 9 pódios na Fórmula 1, chegou a andar na Williams, na Benetton, na McLaren, mas em todas delas teve carros menos do que vencedores. Se somar todos os companheiros recentes que vão na carreira, e isso é um dado muito curioso, muito importante de avaliar. E ele teve o Rita Hakkinen, por exemplo, em 94 na McLaren, ele teve o Schumacher na Benetton. Todos os companheiros dele somados têm uma vitória na Fórmula 1. Foi exatamente o Schumacher em 92, no ano em que o Schumacher terminou o campeonato 15 pontos na frente do Brando. O Brando foi a 5 pódios. E toda essa diferença, 14 dos 15 pontos, para ser mais exato, mais preciso, foram criados nas 4 primeiras corridas do campeonato, quando o Brando, ainda sem a mão perfeita do carro, abandonou várias provas seguidas. O Schumacher conseguiu em 4º lugar e 3 pódios nessa sequência. Abriu 14 pontos. O resto do campeonato inteiro, a diferença entre os dois foi de 1 ponto só. O Brando foi campeão da versão embrionária do WEC, do Campeonato de Esporte Car em 88, depois venceu o Le Mans em 90, e acabou, depois de ter quase 160 corridas na Fórmula 1, nunca teve uma grande chance, pelo menos que eu me lembre, de vencer uma corrida específica, mas uma lesão que atrapalhou muito a carreira em equipes importantes em momentos de baixa. Bom voto. Gostei desse voto. Se você tivesse que citar um piloto dos mais recentes, dos que não venceram, quem que você acha que é o melhor? Eu acho que Sainz. Acho que o Carlos Sainz é esse cara, mas de repente quem tem a melhor chance de ganhar uma corrida no futuro é o George Russell. Porque, embora eu acredite, a gente discutiu isso já algumas vezes, acredito que a Mercedes visa o Verstappen para ser o seu número 1 no futuro, ela ainda vai precisar de um número 2. E aí eu acredito que o navio Esteban Ocon já vai ser zarpado e o Russell vai ser colocado como o outro piloto da Mercedes, não um 2 clássico, mas o outro piloto da Mercedes em algum momento, e vai ter a chance de ganhar uma corrida. Mais uma pergunta então. Você acha que teremos um vencedor inédito até a mudança do regulamento ou só depois? Só depois. Acho que só depois. Antes, só algo muito estranho acontecendo, como o GP da Alemanha, por exemplo, desse ano. Fora isso, é muito improvável. Ah, você está querendo dizer então que Lance Stroll tem chance de vencer? Tem muita chance de vencer se ninguém mais largar. Pois é. Obrigado, viu, P? Você tem alguma consideração final ou podemos partir para as nossas conclusões finais dos votos de vocês por aqui? Não, fico muito feliz de estar participando do primeiro podcast com você apresentando. Espero que tenhamos mais oportunidades desta resenha maravilhosa nas manhãs /tardes das quintas-feiras. Certamente teremos. Irei acionar o senhor muito em breve para o próximo programa. Muito obrigado. E que seja da praia, né, Pedro? Espero que sim. Melhor na praia do que no consultório. Uma pergunta... Muito melhor. Quinta-feira que vem. Antes de você desligar, Felipe Noronha está passando férias no Rio de Janeiro. Está postando... Eu não sabia. Ele sim está postando foto. Ele foi para o show de Red Hot Chili Peppers no Rock in Rio. O senhor já marcou uma cerveja com Felipe Noronha? Ainda não marquei, nem sabia que ele estava aqui, mas Gabriel Curti estará aqui no fim de semana e com ele eu sei que eu vou me encontrar. Porque sim, o senhor tem uma tradição que quando a gente vai para o Rio a passeio, a gente não consegue te encontrar. Porque você se perde no Rio. Não, você está sendo injusto. O senhor que já até dormiu no meu colchão, adentrou o meu espaço aéreo. No Grande Meyer. No Grande Meyer. Valeu, P. Beijo, P. Beijo. Beijo.
Bom, ô Berton, vamos então tirar nossas conclusões finais. Você anotou, eu vi aí que você anotou o nome de todos os citados. Quem dos citados mais te chama a atenção aí? Eu acho que o que mais me chama a atenção é o quanto a galera não acredita no segundo piloto da Red Bull. Qualquer que seja o segundo piloto hoje, a Red Bull só tem um vencedor, que é o Verstappen. Pra mim, o que mais tem chance de vencer uma corrida antes da troca de regulamento é o Albon hoje. Sim. Que é o segundo piloto da Red Bull, que é o terceiro carro que vence corridas. O Marco acredita em 5 vitórias, eles têm 2. Não sei de onde eles vão tirar a vitória. Só tem o México até o final do ano, sinceramente. Porque eles andam bem lá em cima. Então, não sei onde. O Verstappen quase venceu ano passado no Brasil. Então é um carro que... Mas no Brasil todo mundo anda bem. É uma pista que todo mundo gosta. Se não fosse a afobação que ele teve com o Ocon, ele teria vencido no Brasil. Então, eu acho que o segundo piloto da Red Bull é o que tem mais chance de vencer uma prova antes da mudança técnica. Quem vai ser o segundo piloto no ano que vem? Tá aí. Tá aí. Talvez tenha um nome que já correu lá. É o rumor. Olha, não sei. Mas vamos fazer assim, então. Manda um top 3 de nomes do grid atual que você acha que vão vencer uma corrida. Existem 3 pilotos que você acha que vão vencer? Eu acho que sim. Fala. Eu acho que Norris é o futuro da categoria junto com o Leclerc. Eu acho que os dois vão fazer bonito. Eu acho que essa parceria nova da McLaren com a Mercedes vai acabar cavando uma vaga pro Norris lá no futuro. Sainz ganha a corrida também. Não sei onde, mas ganha. Russell, porque é um piloto da Mercedes. Tá, bons votos. Eu vou ficar com o Albon. Eu acho que ele vai vencer uma corrida pela Red Bull mais cedo ou mais tarde. Eu vou votar no Sainz, numa esperança de que com o regulamento novo a McLaren seja ao menos uma equipe para brigar por vitórias eventuais. E o meu terceiro voto vai ser o Esteban Ocon. Eu acho que ele ainda tem muito futuro na categoria. Se der certo na Renault, se a Renault evoluir com o regulamento novo, eu acho que ele já vence corrida pela Renault. Se a Renault não evoluir, eu ainda acho que ele volta para a Mercedes. Então, eu estou projetando aqui um cenário em que o Ocon, pelo menos uma hora, vai ter um carro vencedor. Você acha que no futuro, com a aposentadoria do Hamilton e talvez o Verstappen não indo para a Mercedes, a dupla vai ser Russell e Ocon? Eu acho que o futuro do Ocon na Mercedes está condicionado justamente ao Verstappen ir ou não. Porque o Hamilton uma hora vai parar, né? Sim, já tá mais pro fim da carreira do que do começo. O Hamilton tem mais de 10 anos a mais do que o Ocon, né? Então, assim, esse tempo pós-Hamilton vai existir. A questão é, o Verstappen vai topar ir pra Mercedes? A Mercedes vai topar ter o Verstappen? Se isso rolar, eu acho difícil que role o conjunto, né? Porque é mais do que uma rivalidade, né? É quase um ódio que rola por ali. Mas, considerando que o Verstappen não vai, eu acho que o Ocon terá um carro vencedor para fazer bonito. Eu falei do Albon e não citei o Albon no meu top 3 pela instabilidade do programa da Red Bull mesmo. Talvez a pressão em cima do segundo piloto impeça ele de ter um resultado de vitória. É isso. Então, esse foi o Paddockcast de número 36. O meu primeiro na apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Berton. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, estarei aqui. Obrigado a todos que participaram por telefone, a todos que assistiram a gente. Obrigado, Gil. E a gente volta na quinta-feira que vem, né, no mesmo horário, às 11 da manhã. Também peço que não percam a nossa programação no YouTube, porque a gente tem GP às 10, 2 vezes por dia, todos os dias. A gente tem o briefing nos finais de semana de Fórmula 1. A gente tem o Prancheta GP, que é a análise técnica, é muito legal, eu recomendo. Eu sei que vocês adoram análises técnicas, então o Prancheta GP é bem bacana para entender como cada equipe tem evoluído, o que cada equipe tem deixado pelo caminho. E a gente volta na próxima quinta-feira. Um abraço a todos e até a semana que vem.